Projeto de lei de número 003/2026, de 23 de janeiro de 2026, de autoria do vereador Sérgio Leal, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 017/2014, de 26 de maio de 2014, que proíbe o uso de aparelhos celulares, radiotransmissores, palmetops e similares no interior de instituições bancárias do município de Castanhal. Projeto de lei 003/26, de autoria do novo vereador Sérgio Leal, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 017 de 2014, que proíbe o uso de aparelhos celulares e similares no interior das instituições bancárias no município de Castanhal. Em primeira discussão, vereador Sérgio Leal, autor do projeto. Bom dia, senhor presidente Nivan Noronha. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, plateia aqui presente, imprensa. Senhoras e senhores, esse projeto, essa revogação, no caso, se dá, vamos dizer assim, na dinâmica do momento. Quero deixar bem claro aos colegas vereadores e vereadoras e à própria população de Castanhal, que quando foi para votar a proibição, eu votei a favor, sim, Adonai, porque era um outro momento. Hoje, em virtude, senhor presidente e os demais, em virtude de, vamos dizer assim, a vida da população ser inseparável do celular, até mesmo porque tem as transações de Pix, tanto para receber como pagar na instituição financeira, eu creio que hoje essa lei já está ultrapassada para esse momento, pela dinâmica que a gente existe, vamos dizer assim, em transações de movimentação bancárias através de Pix e outras coisas. Naquele momento, foi instaurado aqui porque existia assalto em bancos. E aí foi falado que poderia ser mandado uma mensagem de dentro da agência para fora, por meliante de fora, e naquele momento a gente achou por bem, vamos dizer assim, votar a favor desse projeto. Mas hoje, e sendo que votamos, mas os assaltos do banco, eles agora não é mais nem no banco, excelência. Vão pegar o carro forte lá na estrada. Lá na estrada. O carro forte lá na estrada. E eu acredito que se você fizer uma pesquisa popular, 80% da população quer que libere isso, porque eu vejo, como eu frequento a instituição bancária, eu vejo muita gente sendo chamada a atenção porque está usando, mas ali ele está usando, Adonai, pelo caso de necessidade. Um caso, vamos dizer assim, que não pode deixar para depois. É uma mensagem de um parente que às vezes está no hospital, uma mensagem de uma outra pessoa, até uma transação, ele confirmando uma transação, né? E aí eu peço aqui o apoio dos vereadores, dos pares, e que tenha essa compreensão para o momento atual hoje, que a gente vive. Se lá na frente for preciso mudar a lei de novo ou revogar, com certeza a gente vai estar aqui para fazer o melhor para a população. E isso aqui não é justamente, vamos dizer assim, uma simples ideia do vereador Sérgio Leal. É pedido até da população que frequenta o banco. E os próprios guardas, eu acho que não foi só eu, na agência, vou citar aqui o Bampará, os guardas lá, todo vereador que chega lá, eles abordavam para essa situação. Até porque a lei que está aí em vigência, proibindo, ela não está sendo obedecida, excelência. A população ela usa
o que vai pegar lá é só uma advertência ou uma chamada do segurança que está dentro do banco. Para discutir o projeto, o delegado Paulo Henrique. Senhor presidente, senhoras vereadoras, em relação a esse projeto aqui do vereador Sérgio Leal, eu vejo esse projeto como um desserviço para Castanhal. Primeiro, essa é a ideia de se proibir celulares, aparelhos eletrônicos dentro do banco, é justamente para salvaguardar a população de sofrer crimes, extorsões, está sendo ali, muitas das vezes, coagida por uma facção, por criminosos, para que efetue transações, transferências, que muitas das vezes ela não consegue fazer pelo aparelho celular, estando fora da agência. Tem que ir lá na agência fazer. Então, hoje, a gente pensar em revogar isso é tirar da mão dos vigilantes esse poder, dever de agir, em chamar a atenção. Pode ser eu, enquanto vereador, enquanto delegado, enquanto cidadão, que esteja lá dentro de uma agência bancária e vá fazer uso do aparelho. Está certo, a lei é para todos. Não há exceções, ninguém é melhor do que ninguém. Então, hoje a gente tem que pensar nisso, na prevenção ao crime. Nós não podemos aí, com todo o respeito, abraçar a revogação, como propõe aqui nesse projeto de lei. Quem vai sofrer as consequências é a população. A gente vê claramente os índices de criminalidade surtando, ultrapassando o teto da normalidade no Brasil. Crescimento de facções para tudo que é lado. E você vir e falar de revogar uma lei municipal, que é extrema importância para Castanhal hoje, para todo o ambiente bancário, para quem está lá no banco, funcionários, servidores, vigilantes e a própria população. Porque hoje é fácil. Vamos revogar, quem vai pagar o preço? Quem vai levar a chicotada? Vai ser a população que está lá na ponta, o mais fraco. Esse vai pagar as consequências, e a consequência cara de um desserviço. Por isso sou contra, totalmente contra a revogação ou revogar a proibição de utilizar aparelhos celulares ou eletrônicos ou similares. Não, deve continuar, essa lei deve continuar prevalecendo. Não podemos aí conceber que a população fique à mercê da criminalidade por um desacerto legislativo. Essa é a minha visão. Estou aqui para representar sempre a segurança pública, todo esse conjunto. Muito obrigado, eu devolvo a palavra. O projeto continua em discussão e cedo a segunda fala ao nobre vereador Sérgio Leal. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu respeito a opinião do nobre vereador delegado Paulo Henrique, mas discordo, porque quem vê assim, parece que Castanhal não tem golpe, não tem assalto, não tem roubo, não tem criminalidade. Parece que Castanhal é uma cidade totalmente segura depois dessa lei. E aí eu torno a dizer, excelência, nós estamos aqui vivendo um outro momento da área digital, e sem medo de errar. Se for uma pesquisa, uma enquete, junto à população, tenho certeza que 80% da população é favorável a revogar essa lei, porque o povo,
a população ela tem o seu livre-arbítrio e quer usar a ferramenta digital, seja onde for. Seja onde for. Em relação ao banco, não podemos deixar aqui que dentro do banco existe muita transação através de Pix. Até, como falei antes, para receber ou até para pagar. E aí, Excelência, eu, como disse a Vossa Excelência, você não estava aqui na época, mas eu votei favorável na época para proibir, sim. Mas a gente temos que acompanhar a evolução, vamos dizer assim, do nosso município. E torna a dizer, depois dessa lei aprovada aqui por nós na época, Castanhal continuou com alto índice de criminalidade. Então, não quer dizer que essa lei vá substituir a obrigação do Estado para manter a segurança dos seus municípios. Muito obrigado. O projeto continua em discussão com a fala do nobre vereador Adonai Félix. Obrigado, senhor presidente. Quero contribuir também com a minha fala e dizer que sempre que vou no Bom Pará, os próprios segurança nos abordam e me falam, vereador, bora botar essa lei aí, revogar, justamente por conta... e é o banco que cobra mais os seguranças, é o Bom Pará, por conta que o usuário hoje do banco, está todo mundo com o telefone na mão. E para eles já estão se achando chato, tá cobrando das pessoas e as pessoas não aderem. Né? Eles mostram lá o papel, sendo que diversas vezes você vai no banco, a própria gerente do banco, ela pede, abre teu aplicativo aí, no telefone. Então se for para proibir, até esses aplicativos de Pix aí tem que parar tudo. Então meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Eu cedo a segunda fala ao novo vereador Paulo Henrique. Eu gostaria de acrescentar ainda nesse debate que a evolução atual revela justamente o contrário para a aprovação dessa lei. A criminalidade cresceu. Ninguém aqui vai fazer jogar confete, ninguém aqui vai maquiar uma realidade. A criminalidade foi crescer. E a gente vai flexibilizar. Então, eu estou vendo aqui, eu não estou entendendo. Se quer flexibilizar uma situação dessa, então a criminalidade caiu. E não é o que o povo fala lá fora. A criminalidade não caiu. Se você quer flexibilizar, achar que se trata de segurança pública, que as coisas têm que ser assim, respeito a sua opinião, mas discordo totalmente. Porque a evolução atual mostra que a criminalidade, a escalada do crime no Brasil cresceu. Castanhal não é diferente. Não é diferente. Eu não tenho dúvida disso. Se fizer uma enquete, colocar lá o que a população quer, a população vai optar pela segurança. Pelo menos a população de bem, que é a que me interessa. O projeto continua em discussão. Vereador Jurinha. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero dizer, na minha opinião, que esse local aqui é o local ideal para ser discutido esse tema. Para isso que existe a Câmara. Então, a gente vai discordar. Né? Então, queria, inclusive, parabenizar aqui o vereador Sérgio Leal por trazer esse tema com coragem, né? Porque trata-se de segurança pública e eu respeito o posicionamento do meu colega vereador Paulo Henrique, que trabalha, né? Sempre trabalhou na área da segurança, e a sua preocupação com esse tema. Mas eu mesmo, em diversas agências bancárias, fui abordado, né, por amigos meus que trabalham com segurança, e também os usuários dos bancos. Eu tenho certeza que
que se for feito realmente uma pesquisa, a grande maioria vai votar pela revogação dessa lei. Até porque os guardas, eles dizem que é até constrangedor você ficar falando toda hora com a mesma pessoa. A pessoa vai utilizar. Quando o guarda virou de costas, ele já passou um zap, alguma coisa, porque é necessário. E tecnologia avançou, tem a questão do Pix, que, inclusive, dentro da agência bancária, o usuário do banco ele precisa fazer uma transferência naquele momento. E é seguro para ele utilizar o telefone ali dentro da agência, mais seguro do que ele for fazer na esquina. Então, esse é o meu pensamento, com respeito aqui ao posicionamento do delegado Paulo Henrique. Parabenizo o vereador Sérgio Leal por trazer esse tema, que é polêmico, mas deixar bem claro que aqui é o local para se discutir, né? Que a gente possa respeitar o posicionamento de cada um. E, devido eu também ter sido abordado por diversas pessoas, verificando a vontade da maioria, eu acho que a gente é eleito para verificar sempre o que a população almeja e quer. Então, eu com certeza votarei a favor dessa revogação. O projeto continua em discussão, mas eu preciso me reportar a respeito dessa matéria que, diante da discussão, eu achei interessante, mesmo aqui na condição de mediador, mas eu tenho um posicionamento formado a respeito dessa matéria. Primeiro, nós precisamos entender que este debate ele é de fundamental importância para a democracia, ele é salutar e ele é importante. Quando deixar de existir essas discussões, essas opiniões, deixa de existir ao parlamento. Então, a Câmara existe para isso mesmo, é para divergências de ideias e para que as coisas aconteçam democraticamente. Mas aqui eu quero parabenizar o vereador Sérgio Leal, porque esta lei ela já perdeu a eficácia há um bom tempo. De acordo com o avanço tecnológico, de acordo com a modernidade, a era digital que nós vivenciamos, esta lei já ficou para trás há bastante tempo. Ninguém respeita isso em banco, não tem guarda, não tem agente de segurança que consiga controlar. Porque aonde você está, seja aqui na Câmara, seja no hospital, seja na instituição, ela qual seja, você olha para o cidadão, na grande maioria ele está com a ferramenta na mão, que é o seu celular. Para a grande maioria é uma ferramenta de trabalho, para outros de diversão, para outras de comunicação, e assim a diversidade de interesse. Então, portanto, esta lei, hoje, ela já não existe, porque não tem como cobrar. Então, e tem um dado interessante, a maioria absoluta, vereador Sérgio, dos municípios que aprovaram essa lei já revogaram, porque perdeu a eficácia. Isso são dados estatísticos, né? A Câmara está revogando, está contribuindo para a criminalidade. Em absoluto, isso é até redundância você dizer que isso é até tolice você afirmar isso. Mas, na realidade, como é que você vai estar dando uma atribuição a um agente de segurança que está lá no banco para que ele venha coibir isso se ele não tem mais controle? O próprio agente bancário que está lá, ele está precisando do celular toda hora. E não é para atender ligação, não. É como ferramenta de trabalho. Então, o advogado que entra lá, ele precisa estar, não é atendendo ligação, ele precisa estar trabalhando, ele está lá fazendo as suas missões, mas ele está lá trabalhando, assim como parlamentar, assim como cidadão comum, para as mais diversas finalidades as quais você tem aqui. Então, essa é a minha posição, e com certeza eu entendo que é uma lei que, como em mais de 70%, e estatística diz isso, dos municípios que aprovaram essa lei já revogaram, o Castanhal precisava fazer isso também. O projeto continua em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça como se encontra. Aprovado por maioria.